Livro Generais da Oração, John Bunyan e a História da Graça. John Bunyan, 1628-1688, foi a voz que ecoou num momento histórico em que a Igreja estava passando por um processo de resfriamento espiritual, em que tudo o que a Reforma Protestante havia conquistado estava em risco. Ele viveu no mesmo período que Miriam Gaia. Eles pertencem a um período de transição em que as águas da presença corriam no subsolo da história, entre a Reforma e os grandes avivamentos do século XVIII, com John Wesley, Jonathan Edwards, George Whitefield. Enquanto John Bunyan esteve numa cela preso por 12 anos, por pregar o Evangelho, ele não permitiu que o mofo da derrota tomasse conta da sua alma. Motivado pela fé, Bunyan escreveu a história da graça no clássico chamado O Peregrino. Bunyan não abriu mão de seu chamado. A exclusividade do chamado de Deus é indicada pelas muitas maneiras que a Bíblia revela. O chamado da salvação de Deus é para o arrependimento, Lucas 5:32. Das trevas para a maravilhosa luz, 1 Pedro 2:9. Para a graça de Cristo, Gálatas 1:6. Para a paz, Colossenses 3:5. Para a liberdade, Gálatas 5:13. Para a comunhão com Cristo, 1 Coríntios 1:9. E vida eterna, 1 Timóteo 6:12. Passe mais tempo em quietude. A oração fará o homem parar de pecar, ou o pecado o seduzirá e o seduzirá a parar de orar, disse John Bunyan. Quanto mais profundo um mergulhador for, mais silencioso ficará. John Bunyan disse: na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. A quietude é um traço marcante da profundidade. O poder de Deus torna-se acessível para nós quando buscamos um lugar isolado para nos achegarmos a Ele, quando aprendemos como direcionar, centralizar nossos corações e ficar quietos diante dele, declara Bill Hybels em seu livro Ocupado Demais para Deixar de Orar. Ele explica que quando aprendemos a disciplina da quietude diante de Deus, descobrimos que a orientação dele vem até nós com pouca interferência. Foi por este motivo que Bill assumiu o compromisso de passar de meia a 1 hora todas as manhãs em um lugar isolado com o Senhor. Ele testemunha que tem essa prática porque se cansou de viver sem refletir sobre a sua vida. Assim, ele desenvolveu uma disciplina própria em relação à quietude diante de Deus. Abre aspas. É a única disciplina espiritual pela qual me apaixonei de verdade. Fecha aspas, diz Bill. Abre aspas, e não pretendo abandoná-la porque tem acrescentado mais e mais riqueza à minha vida. Fecha aspas. A oração permite que Deus esteja na dianteira dos fatos que cercam sua vida. John Bunyan declarou que o espírito de oração é mais precioso do que os tesouros de ouro e prata. Ore com frequência, pois a oração é um escudo para a alma, um sacrifício a Deus e um flagelo para Satanás. A.J. Gordon disse: você pode fazer mais do que orar depois que você orou, mas você não pode fazer mais do que orar até que você orou. David Eby disse: oração é a estrada de Deus. Ela abre passagem para ele passar. Retirar-se é desligar-se. A isso chamamos solitude. É ficar a sós. Jesus inaugurou seu ministério passando 40 dias no deserto, sozinho. Mateus 4, de 1 a 11. Antes de escolher os 12, passou uma noite inteira sozinho nos montes do deserto. Lucas 6, 12. Quando recebeu a notícia de que João Batista estava morto, retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. Mateus 14, 13. Depois do milagre da multiplicação dos pães, que alimentou 5.000 homens, subiu sozinho a um monte. Mateus 14, 23. Depois de uma longa noite de trabalho, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto. Marcos 1, 35.
Quando os 12 voltaram da missão de pregar e curar, Jesus convidou-os: venha comigo para um lugar deserto. Marcos 6,31. Depois de curar um leproso, Jesus retirou-se para um lugar solitário e orou. Lucas 5,16. Na companhia de 3 discípulos, buscou o silêncio de uma montanha deserta como estágio para a transfiguração. Mateus 17, 1-9. Enquanto se preparava para seu feito mais sublime e sagrado, procurou a solitude do jardim do Getsemane. Mateus 26, 36-46. Miriam Gayam disse: não procure nada de Deus durante esses momentos quietos, a não ser amá-lo e agradá-lo. Deus será a sua própria recompensa. O sofrimento foi a marca de Bunyan em todos os seus escritos. O anseio por algo mais profundo. Thomas Kemp disse: ó Deus, que és verdade, faze-me um só contigo em amor contínuo. Muitas vezes me canso de ler e ouvir muitas coisas. Em ti está tudo que eu desejo e anelo, que todos os mestres se calem, que todas as criaturas se silenciem sobre o teu olhar. Fala comigo só. Retirando-se com a palavra, John Wycliffe, que viveu antes de Gaion e Bunyan, se retirou para a igreja de Lutherworth, perto de Rugby, em 1389. Ali, ele completou a tradução do Novo Testamento para o inglês por volta de 1380, assim como a do Antigo Testamento em 1382. Ele declarou que as palavras de Deus darão aos homens nova vida, mais do que as outras palavras lidas por mero prazer. Ó, maravilhoso poder da divina semente, que vence os homens fortes e armados, amacia os corações duros e renova e transforma em homens piedosos aqueles que tinham sido brutalizados pelos pecados e se afastaram infinitamente de Deus. Obviamente, tal poder miraculoso nunca poderia ser operado se o Espírito de vida e a eterna palavra, acima de qualquer outra coisa, não operassem. A doçura da presença. Em uma de suas pregações, denominada de O Amor de Jesus, John Wycliffe disse: entra nos íntimos recessos da minha alma, entra no meu coração e encha-o completamente da tua doçura. Faça com que a minha mente beba profundamente do teu doce amor, pois somente tua presença é para mim consolo ou conforto, e só a tua ausência me deixa entristecido. Ó tu, Espírito Santo, que sopra onde queres, entra em mim, atrai-me a ti, para que eu possa desprezar e ter em nada em meu coração as coisas deste mundo. Inflama meu coração com o teu amor, para que para sempre arderá sobre o teu altar. Vem, eu te imploro com doce alegria, vem, doçura tão desejável. O local da presença. Ter um local para a presença é algo de tamanha importância que Deus criou o lugar e depois o homem. É indispensável separar um local apropriado para ter seu tempo a sós com Deus. Devemos nos lembrar de que estaremos entrando no lugar secreto para nos encontrar com um Deus santo e que, antes de tudo, requer a nossa santidade. Jesus fala sobre a possibilidade desse lugar ser o quarto. Mateus 6,6. Mas ele retirava-se para lugares à parte. Marcos 1,35. Onde poderia estar a sós. Mateus 14,23. E locais que se tornaram um lugar habitual de oração. Lucas 22, 39-41. N.T. Wright conta em seu livro Seguindo a Jesus a história de um certo moleiro que vivia em um moinho de vento e vendia farinha para o padeiro da vila. Dia após dia, ele costumava ficar preocupado, querendo saber se havia produzido quantidade suficiente de farinha. Certa noite, depois de não ter ventado a noite toda, ele decidiu fazer algo. Resolveu soltar a engrenagem do moinho, passando a noite toda trabalhando e virando a máquina com sua própria mão. Assim, ele se asseguraria de que havia farinha suficiente.
Quando a manhã chegou, havia farinha suficiente, mas o moleiro estava exausto, dormindo no chão. Por isso, ele se esqueceu de levar a farinha para o padeiro. Seu sono era tão profundo que ele nem ao menos ouviu o barulho ao seu redor, barulho de um poderoso vento. A igreja adormeceu um século depois da Reforma, mas o vento de Deus começou a soprar. Porém, grande parte da liderança institucional da igreja não conseguiu ouvir o que o Senhor estava fazendo. Especialmente na Alemanha, no século seguinte à Reforma, as igrejas foram enfraquecidas por sacramentalismo e confessionalismo, e o clero envolvidos em disputas teológicas intermináveis. A moralidade e espiritualidade entre os membros individuais estavam em um nível baixo. O crescimento dos pequenos grupos. A. Kenneth Kurtz conta em seu livro Os 100 Acontecimentos Mais Importantes da História do Cristianismo, que na parte final do século XVII, a Igreja Luterana abandonara de certo modo sua ênfase na fé pessoal, para enfatizar um anseio pela doutrina correta. Um pastor desafiaria essa situação com um pequeno livro que mudou o protestantismo. Em seus estudos na Universidade de Estrasburgo, Philip Jacob Spener aprendeu as línguas bíblicas, doutrina e história, disciplinas que geralmente faziam parte do curso normal requerido para o ministério. Kurtz relata que Spener descobriu a necessidade de aplicar a erudição à experiência pessoal. Nenhuma religião formal terá qualquer consequência a não ser que a pessoa nasça de novo. Spener passou a promover reuniões devocionais conhecidas como Collegia Pietatis, que viriam a formar a base do movimento do pietismo. Em 1675, publicou a Pia Desideria, Desejos Piedosos. O propósito de Spener era levar os cristãos a uma compreensão mais profunda das Escrituras e que afetasse mais a vida comum. Para alcançar esse objetivo, ele sugeriu a implementação de reuniões de pequenos grupos nas casas. Uma nova reforma na igreja. Propostas de reforma na igreja são uma constante da história eclesiástica, como atestam os ministérios e as obras de Wycliffe, John, Huss e de Lutero. Os Pia Desideria, Pensamentos Piedosos, de Philip Jacob Spener, possuem, todavia, são propostas de reforma de uma igreja que, pelo menos em tese, já estava reformada. Visam, portanto, demonstrar que a reforma não é somente um discurso de ensejo ou uma determinada necessidade de mudança específica de uma época histórica ou contextual ou contexto social. A igreja, entre aspas, diz Spener, não deve ser apenas reformada, mas ela deve estar em constante reforma dentro de si mesma, para não se enclausurar normativamente, tornando-se assim uma instância fora e à margem da sociedade. A reforma da igreja é fundamental para que a igreja esteja em constante proximidade com seu tempo e com as pessoas que nela vivem. Kurtz diz que Spener ensinava que a igreja deveria levar a sério o sacerdócio de todos os crentes, de modo que sugeriu que líderes sem curso formal de teologia assumissem certas responsabilidades dentro dos Collegia Pietatis. A ideia dele era que, embora o pastor fosse importante, ele não deveria ser o único responsável por carregar o fardo do alimento espiritual. Spener dizia que os pastores deveriam não apenas aprender sobre a Bíblia e a teologia, mas também deveriam saber como lidar com as ovelhas. O pastor que não pudesse expressar uma vida de devoção não poderia liderar sua congregação rumo a esse objetivo. Spener também encorajou os pastores a proferir sermões que aplicassem as Escrituras à vida cotidiana. Eles deveriam inspirar e informar, ser inteligíveis e promover a elevação espiritual, em vez de simplesmente fazer um discurso. Os pastores precisavam inspirar o povo de Deus. Devido ao grande furor que as ideias de Spener causaram, ele teve de mudar-se de Frankfurt para Dresden e depois para Berlim. Em 1694, já em Berlim, ele e August Frank fundaram a Universidade de Halle,
sob a liderança de Frank, a universidade se tornou um centro de evangelismo e de missões. As missões protestantes começaram em Hale como um centro de estudos para que as línguas orientais e tradução da Bíblia fossem estudadas. Embora o clero visse apenas grandes ameaças no programa de Spener quanto à reforma, ele trouxe a alegria dos líderes comuns dos grupos pequenos. Estes grupos eram formados por 5 a 15 pessoas. Nas igrejas que adotaram seus ensinamentos, a vida familiar foi melhorada. Os padrões morais foram elevados e as pessoas aprenderam que o cristianismo significava muito mais do que simplesmente concordar com um catecismo. As reuniões de pequenos grupos encorajavam um sentimento familiar na congregação e a Bíblia se transformou em algo cheio de vida para os crentes, diz Kurt. Influenciadas pelo fervor do pietismo, muitas igrejas desenvolveram o estudo bíblico e os grupos de oração, ultrapassando o que seu fundador idealizara. Os aspectos práticos do pietismo, a ênfase no sentimento e na propagação do cristianismo, tiveram consequências de grande projeção e foram particularmente influentes no desenvolvimento do cristianismo americano. A visão de Spener deu origem aos movimentos de comunhão do século XVII, que apesar de não se desfiliarem das igrejas instituídas, contribuíram mais tarde para que emergissem o pietismo clássico, o pietismo radical, os movimentos de avivamento do século XIX nos Estados Unidos e o movimento carismático do século XX.